aqui é a Prof. Neia, de novo. Vamos conversar virtualmente, né? Eu daqui, vocês daí. Então vamos lá? Muita saudade de vocês, muita saudade das nossas aulas, da sala de aula. Mas enquanto tudo isso não passa, nós vamos aprendendo dessa forma, certo? Como a Prof. disse, eu daqui e vocês daí, dando o melhor de nós, certo? Então vamos lá. Na aula de português de hoje, nós vamos fazer uma coisa bem legal e divertida. Nós vamos montar e construir juntos um texto surpresa. Oh, surpresa? Como assim? Vou explicar para vocês. Mas antes, vai lá, pega uma folha com linhas, coloca a data de hoje, o seu nome e vem cá de novo com a prof, tá bom? Fez isso? Então, seguimos adiante. Como a prof falou para vocês, hoje nós vamos construir um texto surpresa. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma sacolinha. Olha que bonitinha a minha sacolinha, gente. Fofa, né? Aqui dentro, eu coloquei uns 13, 14, não me recordo direito agora, esqueci. Mas eu coloquei aqui dentro substantivos próprios e substantivos comuns. Isso mesmo, do nosso assunto da aula passada. E nós vamos construir um texto surpresa da seguinte forma. Como aqui está tudo embaralhado, os nomes de substantivos comuns e substantivos próprios, então vai acontecer assim. A nossa história, o nosso texto, vocês poderão fazer um conto, uma história de suspense, como vocês quiserem, vai da criatividade de vocês. Só que tem um porém, nós não temos muito tempo para pensar. Vai vindo as coisas conforme a prof vai mostrando para vocês os substantivos, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Começou a história. A prof vai, para começar a história, vocês receberão um substantivo, certo? Por exemplo, começou a história com o substantivo sofá. A prof mostrou para vocês o substantivo sofá. Opa, então vocês deverão começar a história com esse substantivo. Vou dar um exemplo, a minha história. Era uma vez, a minha história começa com era uma vez. Era uma vez um sofá que vivia num canto da casa, onde era o seu canto preferido. Ele gostava muito de ficar lá. Ponto. Terminei a minha frase. Comecei a minha história assim. O início dela é assim. Tô começando, né? Mas o importante é que eu coloquei o sofá, que é um substantivo comum, no início da minha história. Ou seja, minha história tem a ver com o substantivo que eu vou dar para vocês, tá bom? Tem que fazer sentido. Ok, terminei de descrever a frase com substantivo comum. Aí próximo substantivo que a prof deu foi um substantivo próprio. Digamos que a prof pegou o substantivo Daniela. Pegou o substantivo Daniela. Ai, agora o que eu vou fazer com o substantivo Daniela? A minha história tem que continuar. Eu tô me referindo ao sofá, que ficava num canto da casa, era o seu lugar preferido. Agora eu vou ter que colocar a Daniela na minha história. De que forma? Vou ter que inventar rapidinho. Não posso pensar muito tempo. Tem que ser rapidinho. Então, Daniela. Aí o sofá ficava num canto da casa. Era Daniela. Naquela casa morava uma menina chamada Daniela. E um dia, sentada nesse sofá, ela viu que ele estava velhinho e pensou em trocá-lo por um sofá novo. Ponto. Coloquei a Daniela na história. Vocês viram que primeiro tinha o sofá, depois chegou a Daniela e pensou, mas eu não fugi da minha história. Eu tenho que dar uma sequência lógica para minha história, tá bom? Então, nós vamos dividir a nossa história em 3 parágrafos, certo? Não se preocupem com o título vai ser lá no final. Vocês sabem o que é parágrafo? Lembram? Quando nós formos dar parágrafo, o que nós fizemos? Nós vamos fazer. Nós vamos pegar a nossa folhinha, colocar o nosso dedinho, deixa uma linha pro título, essa aqui é a minha agenda, tá? Deixa uma linha pro título, pula a linha,
parágrafo. O parágrafo, na língua portuguesa, é o recuo da margem esquerda. Então, recuo, a gente coloca o dedinho, tá tudo certo. Já temos um recuo. E esse recuo é o parágrafo, tá bom? Então, nós vamos colocar o dedinho aqui para dar o parágrafo para nossa história, certo? Então, a Pro vai explicando, ó. Esses substantivos aqui vai ser para o início da história, que será o primeiro parágrafo. Então, vocês vão lá e vão colocar o dedinho na folhinha e vão começar a partir do dedo, certo? Então, colocou o dedinho aqui, o parágrafo é daqui para cá, beleza? Do seu dedinho para lá. Muito bem, então vamos lá, vamos começar? Nossa história vai ter 3 parágrafos, cada parágrafo a prof vai dar para vocês irem montando a história 4 até 5 substantivos e eu vou dizendo e orientando vocês, tá bom? É claro que vocês não vão conseguir acompanhar no ritmo da prof, porque se a prof for esperar vocês escreverem, não sei o quanto vocês vão escrever, então eu vou mostrando para vocês os substantivos e vocês já vão dar uma pausa ali no vídeo depois e montem a história de vocês. Terminou sobre aquele substantivo? Dá um play, volta de novo e assim vocês vão seguindo, tá bom? O legal é essa surpresa de não saber qual substantivo vem depois, para você ir montando a história, tá bom? Então não vejam o vídeo primeiro e depois façam a história. Vão fazendo nessa sequência, tá bom? Dá uma pause, terminou sobre aquele substantivo? Dá um play e volta novamente, tá bom? Então, vamos lá? Começando nossa história, então, preparar, apontar, iniciando. Vamos lá. Primeiro substantivo da nossa história, vamos ver com o que vai começar. Tangerina. Começamos com o substantivo tangerina. Comecem a história de vocês com o substantivo tangerina. Criatividade. Vamos lá. Próximo substantivo depois da tangerina. O que será que vocês escreveram com tangerina, hein? Gaspar, substantivo próprio. Gaspar. Uau! E essa tangerina, será que ela fala? Foi viajar para Gaspar? Ou da onde veio? De um pé lá de Gaspar? Próximo substantivo, triste. O que será que vai acontecer com essa tangerina e Gaspar e triste? Deve sair muita coisa legal, né? Uma dica para vocês, gente. Quando vocês falarem da tangerina e forem para o próximo substantivo, uma frase, certo? Então, quando nós terminamos uma frase, ponto final. Começa uma frase, agora o substantivo Gaspar, letra maiúscula e continua a tua história. Terminou de falar do substantivo Gaspar, vai falar e colocar o substantivo triste, começa de novo mais uma frase. Só que lembrando, tudo ainda no primeiro parágrafo, tá bom? Último substantivo para o primeiro parágrafo, que é o início da história de vocês. Tchan, tcharanã, vamos ver. Papagaio. Uau, vai ficar legal. Tangerina, Gaspar, triste e por último, papagaio. Aonde o papagaio vai entrar nessa história, gente? O que vocês vão colocar ele fazer? Tô curiosa para ver essas histórias. Escrevam lá. Muito bem, agora nós vamos começar o segundo parágrafo. O primeiro foi o início da história, como tudo começou, certo? Agora, o segundo parágrafo é o meio. Então, vocês escreveram, digamos que vocês escreveram até aqui, certo? Agora, vocês vão começar o segundo parágrafo. Vocês vão vir na próxima linha branca, colocar o dedinho de novo para fazer o recuo da margem, que é o parágrafo, e vamos começar a história de novo, certo? Aliás, continuar, professora. Vamos continuar a história, certo? Lembrando, tem que ter ligação com a tangerina, com o Gaspar, com o triste, com o papagaio. E agora nós vamos dar um meio para essa nossa história.
E o substantivo que nós vamos usar primeiro, no meio, vai ser substantivo próprio. Marcelo. Marcelo. O que será que o Marcelo tem a ver com essa história, hein? Tô de olho, Marcelo. Continuando, próximo substantivo. Vamos ver qual vai ser. Feliz. Substantivo feliz. Coloquem na história de vocês. Substantivo feliz. Uau! Que mistério essa história, hein? Próximo substantivo. Próprio. Blumenau. Uau! Marcelo feliz em Blumenau com seu papagaio que estava triste? Nossa Senhora! Já estou dando um monte de ideias. Prof, fica quieta. Deixa os alunos do terceiro ano pensarem. Próximo substantivo. Mariana, amiga do Marcelo. Mariana. A última palavrinha, ou o último substantivo do segundo parágrafo, que é o meio da história. Será que o Marcelo estava brincando com a Mariana em Blumenau na sua casa e eles estavam felizes? Uau! Vocês viram? Já juntei todos os substantivos. E a história tem que continuar. Agora chegamos ao momento final, ou seja, o terceiro e último parágrafo, ok? Então, no último parágrafo, nós vamos finalizar a nossa história. Lá no início, nós começamos com a Tangerina, Gaspar, Triste, Papagaio. O meio entrou Marcelo, Feliz, Blumenau e Mariana. Agora, os últimos substantivos serão para fechar a nossa história, ou seja, finalizar ela, tá bom? Mas lembrando, tem que ir continuando, certo? Para dar um final. Tem que falar lá, ou seja, tem que ter relação com o primeiro parágrafo, senão fica uma história sem pé e sem cabeça, né? Então, vamos lá. Acredito em vocês estão fazendo histórias muito legais. Próximo substantivo, um substantivo comum, olha só. Balde, balde, nossa, balde, não sei. Balde. Próximo substantivo, vamos ver qual vai ser. João. O João entrou nessa história também. Olha que legal. João. Coloquem o João na história de vocês aí. Lembrando, dá uma pause, faz a tua frase com criatividade, depois dá um play para ver a próxima palavrinha. Senão vocês não dão conta, tá? É muito rápido, a prof fala demais e fala muito rápido, né? Próximo e penúltimo substantivo é prédio. Será que o papagaio do Marcelo ou da Mariana estava num prédio e caiu no balde? Gente, já fica suspensa, já dá um ar de suspense essa história. Muito legal. Prédio é um substantivo comum. Vamos para o próximo, então. Próximo substantivo, escola. E o último, né, da nossa história. Surpresa. Escola, substantivo comum. E assim, vocês finalizam, então, a história de vocês com o substantivo comum escola. Será que no final da história, ou do conto que vocês estejam inventando, todo mundo parou na escola? Apresentando um trabalho para a Prof. Neia sobre papagaio, sobre municípios de Blumenau e de Gaspar? Ah, não sei, mas estou muito curiosa para saber, tá bom? O que a Prof. vai pedir para vocês? Que vocês já colocaram o nome, né? Terminaram. Agora vocês vão fazer o seguinte. Eu quero que vocês peguem 2 cores de lápis de cor, bem lindas, das cores preferidas de vocês. E eu quero que vocês sublinhem os substantivos próprios de uma cor que vocês escolheram e circule os substantivos comuns que vocês escolheram. Aliás, da cor que vocês escolheram, tá bom? Então, circular de uma cor os substantivos próprios e sublinhar de outra cor os substantivos comuns, tá bom? Para, não esquecer mais
o que é substantivo comum e o que é substantivo próprio. Tá bom, gente? Um beijo gigante para todos vocês e fiquem bem, tá bom?